friends, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Patrick, sou professor de Química e nessa aula faremos uma abordagem da química nuclear. Entendam química nuclear como sendo radioatividade. Para ser mais preciso, abordaremos o tema cinética das emissões radioativas. Vou simplificar essa ideia para vocês. Falarei do tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. Como eu costumo dizer, tá? Assim como qualquer outro professor de química, de física, de biologia, etc. e tal, quando a gente começa um assunto, se faz necessário conceituá-lo. Não adianta você decorar a fórmula se você não sabe o conceito e não sabe aplicar. Então agora eu vou falar para você do conceito do tempo de meia-vida ou do período de semidesintegração. Esse tempo de meia-vida ou período de semidesintegração corresponde ao tempo necessário para que a quantidade inicial de uma amostra, de um material radioativo, se reduza pela metade. Valeu? Olha só nesta representação aqui gráfica. Eu tenho aqui uma quantidade inicial de um material radioativo qualquer. Foi? Passou um período de meia-vida. Quanto eu vou ter aqui? O tempo de meia-vida, o Patrick disse, que é o tempo necessário para que a quantidade de uma amostra radioativa se decaia, se reduza a metade. Se aqui eu tenho uma quantidade inicial N0, aqui eu vou ter a metade. Beleza? Ou seja, eu vou ter N0 sobre 2. Como passou um período de meia-vida, eu posso falar que isso é igual a N0 sobre 2 elevado a 1. Daqui para cá, se passou mais um período de meia-vida. Quanto eu vou ter aqui em relação à minha quantidade inicial? Eu vou ter a metade da metade. Então aqui eu tenho a quantidade inicial dividido por 4. Observem que aqui, ó, daqui para cá, se passou a segunda meia-vida. Então eu posso falar que eu tenho N0 dividido por 2 ao quadrado. Bem, passando-se mais uma meia-vida, eu vou ter o quê? A metade da metade da metade. Então, neste ponto aqui, eu tenho a quantidade inicial dividido por 8. Ou seja, eu tenho a quantidade inicial dividido por 2 ao cubo. Gente, vamos supor que daqui para cá se passaram várias meias-vidas. Quanto eu tenho aqui em relação à quantidade inicial? Eu vou ter a quantidade N0 inicial dividido por 2 elevado a x. Beleza? Eu quero mostrar para vocês que tem como a gente fazer uma relação desta quantidade inicial com a quantidade depois que se passam x meias-vidas. Então eu tenho aqui, ó, vou pegar os x e te mostrar. Ó. Eu tenho N, que é a quantidade final, é igual a quantidade inicial dividido por 2 elevado a x. Onde esse x aqui, galera? Indica a quantidade de períodos de meias-vidas que se passaram em tal decaimento. Mas, Patrick, ele não me diz lá no exercício quantos períodos de meia-vida se passaram. Ele diz o tempo total do decaimento e o tempo de meia-vida do material radioativo. Como é que eu faço? Espera lá, ó. Esse x aqui, ele pode ser dado pela seguinte relação. X, que é a quantidade de períodos de meias-vidas que se passaram, é igual ao tempo total do decaimento em análise dividido por P, ou seja, dividido pelo período de meias-vidas, pelo valor do período de meias-vidas. Então, esta equação eu posso reescrever da seguinte maneira. A quantidade final é igual à quantidade inicial dividido por 2 elevado ao tempo total do decaimento dividido pelo período de meia-vida. Eu quero te mostrar o seguinte, meu amigo e minha amiga, que o tempo de meia-vida ele não é igual para qualquer material radioativo. Cada material radioativo tem seu período de meia-vida específico.
Beleza? Bem, gente, para resumirmos esta aula, falamos basicamente do período de meia-vida. O período de meia-vida indica o tempo necessário para que uma amostra radioativa se reduza, se decaia pela metade. Bem, gente, um forte abraço, um beijo no seu coração e, tira uma foto desse quadro e guarda aí nos seus estudos. Valeu, beijão!